almas queridas, aqui presentes, almas queridas, conectadas conosco, que a incomparável paz de nosso Mestre e Senhor nos penetre e permaneça em nós, hoje e sempre. Nesta oportunidade, estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, Justiça das Aflições, capítulo 5, por título, Bem-aventurados os aflitos. No estudo anterior, recordamos algo das bem-aventuranças ou beatitudes, e lá vimos que Jesus se pronunciou assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Ocorre, almas queridas, que encontramos no mundo milhões, bilhões de criaturas que sofrem muito. E muitas dessas pessoas sofrem a vida toda, desencarnam, experimentando aflições imensas. Isto nos leva, então, à conclusão de que, para entendermos as bem-aventuranças, as promessas de felicidade feitas por Jesus, precisamos admitir, aceitar a reencarnação e também a imortalidade da alma. Nesta oportunidade, me fixo mais no princípio da imortalidade da alma. Se a vida cessa ou cessar totalmente com a morte orgânica, se nada mais restar depois desta breve passagem pela terra, se a vida não triunfa da morte, muitas das promessas de Jesus, muitas das sentenças do Senhor ficam sem sentido. Mas esta não é a única questão que surge a ser estudada no tema sofrimento. Outros indagam, mas será que há mesmo necessidade de se sofrer para ser feliz? Deus não poderia ter nos criado de tal maneira perfeitos, completos, acabados e felizes, de modo a não termos que experimentar tantas lutas?
Alguns respondem que o sofrimento existe para que a criatura tenha mérito. Com o sofrimento bem suportado, a criatura amealharia mérito. Mas esta resposta não é de todo satisfatória, porque o sofrimento não é igual para todos. E quantas contradições existem no mundo, pessoas que vivem tempos diferentes, idades diferentes, saúde em graus variados, a condição econômica, social, cultural, moral. Quantas crianças morrem em tenra idade? Vemos pessoas de má índole triunfando, enquanto pessoas boas, honestas, justas, trabalhadoras, atravessando tantas aflições. A crença e até mesmo a certeza da imortalidade da alma não explicam estas aparentes anomalias. Mas, desde o advento do Cristo, na personalidade de Jesus, e agora com a contribuição extraordinária da doutrina espírita, que penetra o estudo de todas estas questões e de outras muitas, nós aprendemos que não existe sofrimento sem causa e que não existe sofrimento sem finalidade. E aprendemos com Jesus, com o Evangelho e com a doutrina espírita que Deus é justo. E como Deus é perfeito, Ele é perfeitamente justo. É sempre justo, invariavelmente justo. E sendo Deus infinitamente justo, a causa do nosso sofrimento, ou as causas, são igualmente justas. E sendo Deus absolutamente justo, as finalidades da dor são também justas. Nesta oportunidade, não nos será permitido estudar tudo e estudar tanto, mas ao longo dos meses, tópico a tópico, vamos penetrando um pouco mais todas estas questões. Por agora, com Jesus e com a doutrina espírita, podemos dizer que são 7 os tipos de dores. Mencionemos-las: a dor evolução, a dor expiação, a dor prova, a dor restrição pedida, a dor auxílio, a dor redenção e a dor missão. Jesus não foi e não é exceção a esta regra. Todos nós sofremos. E Jesus, embora
na sua condição crística, não escapou ao sofrimento, porque na terra ninguém escapa à dor. E ele sofreu sendo inocente, sendo bom, sendo justo. Portanto, sofreu sem culpa. E se ele, sem culpa, bom, justo, inocente, puro, sofreu, nós que não temos estes atributos do Mestre realizados em nós, ainda, pela precária condição evolutiva, precisamos entender que também sofremos e continuaremos a sofrer por muito tempo. Mas veremos que 90% das dores que experimentamos são provocadas por nós mesmos. O nosso sempre lembrado Chico Xavier dizia que pela vontade de Deus sofreríamos somente 10% do que sofremos, o que significa que os outros 90% devem ser atribuídos aos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, escolhas. E isto tudo vamos estudando. É por isto que o evangelista João anotou, como vemos, em seu capítulo 16, versículo 33, este pensamento do Mestre. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como sugestão ou sugestões de estudo, menciono agora o livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 136, na Vitória Real, e também Vinha de Luz, igualmente de Emmanuel, capítulo 155, por título Tranquilidade. No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo mencionado, Emmanuel recorda mais de 10 situações afligentes que Jesus estava experimentando na terra, quando ele pronunciou esta sentença estimuladora para nós. Ele sabia que estava na iminência de entrar em amarga solidão, não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante, para citar apenas 2 aflições do Mestre. E Emmanuel termina a mensagem propondo que nos recordemos de Jesus na condição de modelo e guia para todos nós. Emmanuel escreve: quanto te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de Senhor da vitória. Assim ocorre
porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Tiago, em sua epístola ou carta, nos dá uma sugestão para que venhamos a sofrer menos e com mais proveito, como podemos observar em seu capítulo 4, versículo 8, quando ele propõe: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Para uns, Tiago propõe limpar as mãos, para outros, ele propõe: purifiquem os corações. E nós vamos, ainda com o magistério de Emmanuel, entender esta proposta de Tiago. E recomendo o estudo do capítulo 18 de seu livro Caminho, Verdade e Vida, Purificação Íntima. Diz Emmanuel: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. E nós dizemos com Emmanuel: Tiago, o companheiro valoroso do Cristo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Nem todos os cristãos, incluindo-se os irmãos espíritas, estão prontos para iniciarem o trabalho de renovação interior, porque há espíritas e espíritas, como há católicos e católicos, evangélicos e evangélicos, há níveis de aprofundamento, há níveis de comprometimento com a causa espírita e com a causa do Evangelho. Ainda encontramos aquelas almas em estágio inicial que se aproximam do Evangelho e do Mestre em busca de algum benefício. Mais tarde, esta alma será requisitada para mergulhos mais profundos, quando despertará para a necessidade da renúncia, do sacrifício, da metamorfose interior, da busca da melhoria gradual, íntima, avançando ininterruptamente. Inicialmente,
começamos a nos purificar por fora, eliminando algum hábito, algum vício, alguma atitude menos adequada, mas mais tarde, à medida em que vamos aprofundando e despertando para a espiritualidade maior, vamos percebendo que o controle, a disciplina de atitudes exteriores não bastam para que nos digamos limpos e puros, mas será preciso fazer, e aí precisaremos de duplo ânimo no dizer do apóstolo Tiago, de um ânimo redobrado para sairmos do lugar comum das criaturas humanas. Meus amigos e minhas amigas em Cristo Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para que estas sentenças e outras sentenças do Mestre sejam compreendidas, aceitas e bem aplicadas, precisamos perceber, entender, aceitar e ter convicção de que nós somos seres imortais, que esta consolação, que esta justiça, que a paz e outros bens que anelamos não serão realizados integralmente na terra. Precisamos compreender que expressiva percentagem das nossas aflições são provocadas por nós mesmos, em razão do nosso modus vivendi, existindo, pois, sempre uma causa para a dor e uma finalidade, sendo esta finalidade, em duas palavras, a nossa perfeição relativa, ou, em uma palavra, a nossa plenitude. Nas próximas semanas, vamos nos deter nestes tópicos. Mas recordemos ainda que todos nós somos doentes em laboriosa restauração. Estamos na terra para tratar as enfermidades espirituais. E como há uma simbiose profunda entre espírito e corpo, tratando o espírito ou alma, curando as enfermidades espirituais, estaremos a um só tempo cuidando, tratando e curando as nossas enfermidades orgânicas, porque quase todas as moléstias orgânicas têm um fundo emocional, espiritual. Isto é pacífico hoje, segundo a medicina psicossomática. André Luiz, que foi médico na terra e prossegue sendo médico no mundo espiritual, no seu livro No Mundo Maior, capítulo 2, Preleção de Eusébio, nos apresenta alguns pensamentos deste sábio instrutor. Disse Eusébio, como anotado por André Luiz: impossível
é progredir no século, sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma, diz Eusébio. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. E nós, que somos enfermos em laboriosa restauração, somos também aprendizes, alunos na escola da vida, na escola da existência. E Joana de Ângeles, em seu livro Momentos de Consciência, capítulo 2, Conhecimento e Consciência, nos orienta também. O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo, tudo lhe fazendo conforme o padrão que lhe constitui ideal e que, por sua vez, gostaria de receber. Nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora que deve alcançar no processo evolutivo e de autoiluminação. E Allan Kardec, ao estudar e apresentar-nos o Código Penal da vida futura, o que se encontra no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, nos diz que o sofrimento não tem um prazo fixo para todos. A natureza do sofrimento, a extensão do sofrimento, a duração da dor, do sofrimento, depende de cada um. Depende das circunstâncias atenuantes, das circunstâncias agravantes, depende do nosso despertar consciencial, do nosso arrependimento, do nosso propósito de reparação, do nosso esforço de superação. Sendo isto um dos fatores que concorrem para que uns sofram mais que outros. Nós podemos modificar a todo momento a nossa trajetória, podemos diminuir as nossas dívidas e aumentar os nossos créditos, e isto depende unicamente da nossa boa vontade, da nossa disposição, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa busca. E nesta mesma linha de raciocínio, Jerônimo Mendonça, em seu livro Escalada de Luz, anota: alma querida, trazes em ti o céu ou o inferno, através das ações boas ou menos felizes que praticas ao longo da vida. Repetindo, alma querida, trazes em ti o céu ou o inferno, através das ações boas ou menos felizes que praticas ao longo da vida. Questão de escolha. Nós terminamos trazendo um retalho de uma bela mensagem de José Soares Cardoso, no capítulo 3 de seu livro Onde está Deus?, por título Canção do Amor Universal.
e fechamos as nossas breves reflexões dizendo que a superação da dor, das aflições, está na vivência do amor cósmico, universal. Quanto mais amor, menos dor, menos aflição, menos sofrimento, porque quem ama aprende, quem ama suporta, quem ama aceita, quem ama aproveita e segue amando e servindo sem cessar. Diz então o poeta José Soares Cardoso: amo os astros, o mar, o firmamento, amo as nuvens, as árvores e as flores, o rumor das cascatas e do vento, a graça da mulher com seus primores. Amo os filhos de todos os países, amo os seres de toda a criação, amo as raças de todos os matizes e a todos por igual estendo a mão. Amo a vida com suas alegrias, suas angústias e contradições, o transcorrer das horas e dos dias com seu legado imenso de lições. Meus amores, hoje, 1 de janeiro de 2024, quero agradecer a presença das almas aqui comigo, quero agradecer a companhia destas almas que se conectaram e que vão se conectando através das horas e dos dias, alcançando centenas, milhares de conexões. Agradeço a todos e a todas vocês, formulando votos de um ano novo, com mais Evangelho, com mais Cristo Jesus em nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes e ações, para que possamos aproveitar este bendito ensejo do ano novo. Eu li ainda hoje este pensamento que compartilho. Alguém escreveu: adeus ano velho, e escreveu: adeus ano novo. Adeus ano novo. Consagremos o nosso tempo e a nossa vida a Deus, e tudo correrá bem. Muita paz.